Então, vamos dar o clique aí. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao grupo de Inteligência Artificial da Sucesso. Hoje nós teremos a participação do Roberto Varallo, que vai apresentar para a gente a conexão entre Make, redes sociais, com o WhatsApp e a publicação no WhatsApp da voz, que é uma inovação aí que o Varallo vai acabar nos apresentando, tá bom? Varallo, passo a palavra para você, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui que tem sido feito a várias mãos, mas estamos querendo cada vez melhorar, então também qualquer comentário, dúvidas, sugestões, sempre bem-vindas. Vou tentar não ser muito, ter muitos detalhinhos técnicos e coisas que eu vou tentar mencionar, mas não entrar no detalhe. Tem coisas aqui que eu vou explicar que eu achei legal, porque algumas coisas que eu fiz para fazer funcionar, eu usei a própria IA para me ajudar a fazer código, por exemplo. Então, assim, eu não sei programar em Java, né? E aí, para fazer, por exemplo, integração com o WhatsApp, precisava fazer um código em Java, e eu não sabia, então pedi lá para o ChatGPT me ajudar a montar isso, e eu vou mostrar um pouco como ele fez e como isso foi sendo meio que passo a passo, mesmo sem tanto. Tem um pouco de conhecimento técnico, mas não esse conhecimento específico, e como a IA ajuda. Então, o pessoal fala no-code, IA e essas várias ferramentas agora de geração de código. É bem interessante, acho que isso vai evoluir muito rápido e cada vez mais pessoas sem tanto conhecimento técnico vão poder fazer coisas bem interessantes aí, tanto em termos de automação, ou em termos de programação, se quiser desenvolver um app ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, eu vou começar pela nossa rede social, para quem está novo, talvez não conheça, a gente faz publicações diárias no LinkedIn, no Facebook, a gente fazia também no X, mas o X deixou de ser um parceiro do Make, que é a nossa plataforma. Vocês estão vendo aqui na tela a nossa ferramenta aqui, que é o Make, tá? Então, o Make é uma plataforma que tem uma versão que não é paga, que a gente usa, e é uma ferramenta que permite fazer várias coisas, mas o principal dele, que eu vejo, é sempre a questão de automatizar processos, né? Então, você cria fluxos de trabalho, fluxos de informação, né, e você consegue automatizar muitas coisas. Então, eu vou mostrar o que a gente tem feito justamente para automatizar a geração de conteúdo para as nossas redes sociais. Então, todo dia sai um post, então eu vou mostrar um pouquinho como isso funciona. Então, a gente tem basicamente 2 cenários ativos, eu vou mostrar o primeiro cenário, que é o cenário grande. Vou tentar mostrar assim, então, justamente, não vou entrar tanto nos detalhes técnicos, é mais para entender o conceito e o que a plataforma permite, tá? Aqui a plataforma traz algumas informações, né? Você vê que os posts, toda vez que saem, aparece aqui, ó, sucesso, aquela à direita, né? Dia 12 de setembro foi ok. Então, vamos entrar aqui na nossa ferramenta. Está um pouquinho pequenininho, vou tentar crescer um pouquinho aqui para explicar rapidamente como funciona, para que vocês entendam o fluxo e a lógica aqui por trás. E porque aqui a gente já está usando inteligência artificial, ou seja, aqui é uma automação que usa inteligência artificial. É só para recordar, algumas pessoas, a gente já fez essa apresentação em algum momento no passado, mas teve algumas melhorias aqui, é o que a gente vai mostrar. Então, uma primeira referência aqui, os nossos conteúdos eu busco de outras fontes. Então, eu assino vários newsletters e um monte de coisa. Eu recebo todo dia notícias sobre IA, sobre o que está acontecendo no mundo de IA. E isso eu uso para alimentar um arquivinho, que é esse arquivinho que está aqui. Vamos mudar aqui. Ó. Então, esse aqui é o nosso arquivinho, que é o arquivinho que a gente chama de redes sociais sucesso, onde eu alimento essa tabela aqui, que está chamando página 1, vou mudar esse nome, mas aqui, basicamente, cada linha representa um post. Então, todo dia, né, normalmente eu faço semanalmente, eu entro semanalmente, vejo as notícias da semana e vou carregando essa tabela com notícias interessantes. E essa primeira tabela é que a gente usa para gerar os posts que aparecem depois no LinkedIn. Então, nós temos 2 tipos de post. Um post que é o post de notícias diárias, notícias assim, no mundo de IA, e na sexta-feira a gente lança um específico que chama Dicas de IA, que são dicas para o pessoal que
está usando inteligência artificial possa melhorar, né, a sua forma de se comunicar com a IA, ou melhorar o que o pessoal chama de seus prompts. Então, eu tenho essa tabela aqui do lado, que chama Tips de IA, né, que seriam as dicas de IA, está aqui do lado, que o formato é muito parecido, né, a diferença é que é um conteúdo estático, ou seja, eu não pego de nenhum site, na verdade, eu pego de um site, traduzo para o português e deixo aqui pronto, mas o conceito é o mesmo. Vocês vão ver que a automação, ela vai nessa tabela, ela pega esse conteúdo e transforma isso num post. Então, o automatizar aqui que a gente conseguiu fazer foi justamente que eu não preciso ficar entrando todo dia no LinkedIn, por exemplo, para gerar o post. Então, isso é gerado automaticamente todo dia. Então, voltando aqui para a nossa plataforma, então aqui o fluxo é basicamente esse. Então, aqui, não entrando muito no detalhe, mas o que acontece? Nosso fluxo inicia todo dia, ele tem que a gente chama um trigger, que é um disparo. Nosso disparo é por hora, então ele, a todo dia, às 9h30 da manhã, ele dispara o fluxo, então um disparo automático, não precisa fazer nada. E ele, né, toma uma decisão. Primeiro ele diz o seguinte, estamos de segunda a quinta, que é um post normal, ou é uma sexta-feira que vai para um post dica do dia, que é um pouquinho diferente. Então, o fluxo é esse. Então, hoje, por exemplo, ele entrou aqui, subiu aqui e foi fazendo esse fluxo. Entrou na planilha, viu qual era a notícia do dia, para ele conseguir dar uma lida. Aí, ele simplesmente traz essa URL, né, que vocês viram, né? Isso aqui é uma URL, basicamente o link da notícia. Aqui, tá vendo? Vou escutar um pouquinho maior. Perdão. Então, isso aqui são links da internet, onde estão as notícias. Então, a nossa plataforma, ela busca, então, a notícia que vai ser lida no dia, e aqui está o primeiro módulo de inteligência artificial, que é justamente o Perplexity. O Perplexity, o que ele faz? Ele tem a capacidade de dado, você manda uma URL para ele, e você pode dizer para ele, Perplexity, lê essa notícia para mim, e faz um resumo, que é o que eu peço para ele fazer, summarize this article. Basicamente, o que eu falo para ele é assim, então vai lá, Perplexity, lê a notícia que está naquela URL, e gera um resumo. A partir desse resumo, a gente vai gerar um linkzinho resumido, que você vê que às vezes os links são muito grandes, né? Isso consome espaço lá no post. Então, para não ficar aqueles URLs gigantes que aparecem às vezes na internet, a gente usa uma plataforminha. Você está congelado aqui porque minha imagem está devagarzinho. Peraí. Voltou. O Perplexity, no fundo, é um texto, na verdade é um texto que ele gera. E a gente, a partir do Perplexity, a gente consegue fazer duas coisas. A gente usa o ChatGPT para gerar um texto padrão LinkedIn. Então, aqui existe um texto, ou uma ordem, né, que a gente passa, que é esse message, onde a gente diz para o ChatGPT o que tem que fazer. Então, eu falo, ChatGPT, pega o resumo que veio do Perplexity. Então, está aqui, se você ver aqui, eu pego, lembrando que quando eu passo o mouse em cima de um campo, vocês estão vendo que o Perplexity está piscando. Isso no make significa, este campo está vindo daquele módulo. Então, é uma forma de você rapidamente identificar de onde você está pegando a informação. Então, nesse caso, eu pego essa informação do Perplexity e falo para o nosso amigo ChatGPT. Com esse conteúdo resumido, faz um post. E ele gera um post para a gente. Em seguida, com esse mesmo conteúdo, a gente também usa o ChatGPT na geração de imagem, fala, me gera uma imagem que represente esse post. Então, a gente gera aqui dois conteúdos, né? Ou seja, então é Perplexity para gerar um resumo, primeira ferramenta de IA, e o ChatGPT em duas modalidades. Uma para gerar um texto, formato de LinkedIn, bonito, que seja, né, para as pessoas se mostrarem interessadas, gera um call to action, ou seja, tem algumas características de post, e uma imagem para ilustrar esse post. E é isso que a gente usa para depois fazer esse post que vai sair, então, lá na rede social, na página da Sucesso. Então, esse é o fluxo de geração desse conteúdo. E aí, aqui, a gente começa a distribuir esse conteúdo nas diversas redes sociais. Tanto que é o mesmo conteúdo, ou seja, o que sai no LinkedIn
é o mesmo post que vai para o Facebook. Ou seja, é o mesmo conteúdo, é a mesma imagem, o mesmo conteúdo. Então, aqui eu tenho as imagens geradas no chat GPT, o texto gerado, e eu vou usar isso para justamente postar no Facebook. Então, ele posta primeiro no Facebook, depois ele posta no LinkedIn, né? Ele faz a postagem no LinkedIn. E aqui no LinkedIn tem um fluxo um pouquinho mais interessante, vamos dizer assim, um pouquinho mais maior aqui que o Facebook. O Facebook, basicamente, ele manda lá. Ele faz o post no LinkedIn, só que essa informação depois, eu mostro para vocês, a gente joga essa informação no nosso grupo de WhatsApp. Então, o que eu faço, né? Que foi a integração com o WhatsApp. A gente queria que toda vez que saísse um post, isso saísse lá no grupo. Olha, saiu um post, quem quiser ler pode clicar e ler esse post direto através, né, de um hiperlink lá no WhatsApp. Então, para fazer isso, eu tive que, a gente identifica o post gerado pelo LinkedIn, ou seja, todo post no LinkedIn tem um número, né? Esse número a gente guarda. Só que o post, que é o conteúdo que foi posteado, é diferente do post que você lê lá no seu timeline. Isso tem um outro código. Então, aqui eu tive que buscar isso na documentação do LinkedIn para descobrir justamente como eu descubro qual que é o número do LinkedIn. Ou seja, qual que é o código que eu posso jogar para que vocês, quando recebam no WhatsApp, simplesmente cliquem e abram lá o post. Então, isso são detalhinhos aí que a gente vai descobrir na hora de fazer esse tipo de automação, né? Porque a gente quer fazer que seja cada vez mais fácil para o usuário. Então, a preocupação que eu tinha com o Valmir e tal, era, vamos colocar algumas funcionalidades para que o pessoal possa rapidamente acessar o post e poder ler, sem precisar ficar abrindo, buscando a sucesso, tá? Então, essa foi uma forma que a gente fez de facilitar a vida usando a informação do próprio LinkedIn. Então, essa é uma automação que já é um pouquinho mais de complexidade, porque justamente eu tive que descobrir como é que eu achei que quando você gerava o post de LinkedIn, mandava esse número, era suficiente. Isso não abre nada. Se você botar esse número aqui no seu browser, ele vai dar uma mensagem de erro, vai falar, isso não existe. Aí eu fui para por que não existe? Falei, não, porque o post é outra coisa. Então, descobrimos como identificar o post, descobrimos o post, e aí isso vai automaticamente para o nosso WhatsApp. Eu vou chegar no WhatsApp, então por aqui eu queria só reforçar então essa primeira. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Peraí, meu mouse aqui ficou louco. Ver se volta a minha imagem aqui para vocês, que está um pouco melhor. Aí. Ok? Então, até aqui, nossas redes sociais estão trabalhando dessa forma. Aqui para baixo, eu tinha algumas coisas feitas para integrar com o X, que a gente fez durante uma época, mas agora o Twitter não é mais parceiro do Make. Para você postear no Twitter, você tem que ser um desenvolvedor, é meio complicado fazer isso, a gente acabou não dando prioridade para isso, até porque a gente tem poucos seguidores, a gente prefere focar no LinkedIn, no Facebook, que é onde tem a maior parte dos nossos seguidores. Tem aqui um outro fluxo também, que é para quando a gente puder gerar os conteúdos do YouTube, que a gente já está planejando fazer, e aqui seria usando uma outra ferramenta de inteligência artificial, que o conceito é muito parecido com esse do ChatGPT, a única diferença é que essa plataforma chama HeyGen, ela gera vídeo. Então, o que a gente fez um teste e a gente já viu que funcionou é, por exemplo, eu poderia pegar o texto do nosso post, o texto que foi gerado para o LinkedIn, passo nessa ferramenta, essa ferramenta você pode escolher um avatar. Pode ser eu mesmo, eu posso criar um avatar com a cara do Roberto, eu posso criar um avatar de uma biblioteca de avatares que existem lá. Eu quero uma pessoa com cara de, não sei, de profissional de TI, eu quero uma mulher que seja asiática. Você pode escolher o avatar e essa HeyGen, ela agarra esse texto e faz com que o avatar fale o conteúdo. Então, assim, é muito louco isso. Você gera um vídeo com o conteúdo que você quiser por inteligência artificial. Isso está pronto, a gente só não fez porque a gente está desenvolvendo o canal do YouTube. E essa ferramenta aqui, ela é mais cara, é uma ferramenta, não tem, a versão paga é muito simples, não dá para fazer, e a gente vai em breve ter esse canal também, porque a gente quer explorar o canal do YouTube. Mas, basicamente, aqui a mensagem é, a gente está automatizando a partir de uma fonte, né, que é um conteúdo que nos interessou, e esse conteúdo ele passa por algumas etapas de IA para resumir, para criar uma cara de post, e aí você poder gerar tanto um post no LinkedIn, no Facebook, e futuramente até no YouTube, na forma de um vídeo.
que vai ser um avatar que vai ler o post. Então, quem quiser ver, vai ter lá o avatar falando aquele post. Então, isso são coisas que esse tipo de automação e essas ferramentas de IA já no mercado permitem. Esse é o fluxo de segunda a quinta, é o fluxo que sobe aqui. Essa bolinha verde aqui significa um roteador, ou seja, ele diz para a plataforma, cara, dada uma condição, você faz isso, faz isso. Então, de segunda a sexta ele sobe e na sexta-feira ele desce. Basicamente é a mesma coisa, a única diferença é que aqui o conteúdo é um pouco diferente, porque ele gera um conteúdo que a gente chama de dica do dia. Então, eu gerei um fluxo separado, então está aqui automático. Então, a plataforma identifica, estamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, lá que eu mostrei para vocês aqui, ó, vai no mesmo arquivo, ele lê, só que em vez de ler dessa tábua aqui, ele lê dessa aqui, ó, tipos de IA. Aqui no tipos de IA, ele vai ler... Oi, perdão, o tipos de IA está aqui. Ele vai ver qual que é a dica do dia. Então, por exemplo, esta semana, que vai ser dia 19 de setembro, vai ser essa dica aqui. Então, ele vai ler esta linha, ele vai pegar este conteúdo aqui e vai transformar num post. Tá? E isso vai também para o nosso LinkedIn, igualzinho ao do resto da semana. Mesma coisa, aqui ele gera lá o post no LinkedIn. Eu não fiz esse fluxo no Facebook, porque realmente a maior parte dos nossos seguidores estão no LinkedIn. Então, eu deixei só no LinkedIn essa dica do dia. Mas ele segue o fluxo normal, ele também gera qual é o número do post e bota lá no nosso WhatsApp, tá? Esse é o fluxo que gera o nosso conteúdo. Não sei se até aqui alguma dúvida. Eu vou passar para o outro, nosso segundo fluxo, que é o que gera a comunicação com o grupo, tá? Então, isso é uma coisa. Aqui geramos conteúdo. Está aqui tudo bem? Beleza? Muito rápido. Walter Matos, pode perguntar. Roberto, boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida, na verdade, uma curiosidade que eu queria aqui. Fala aí. Por que você roda ele no Perplexity e não em uma outra IA? Porque na época, o Valmir já tinha começado esse projeto no Perplexity e eu achei que o Perplexity funcionava bem, a gente acabou deixando no Perplexity. Para ser sincero, assim, quando a gente começou esse trabalho de melhorar e de desenvolver esse fluxo, o Valmir tinha feito algumas provas e falou, eu estou usando o Perplexity para fazer isso. E eu tinha dado uma pesquisada, e o Perplexity tem essa... Na época, isso aqui tem um ano já, basicamente, esse fluxo tem quase um ano, era a ferramenta que parecia que funcionava melhor. Talvez outras funcionassem também, Walter. Eu não sei dizer se existem outras com essa mesma característica de poder ler uma página, mas o Perplexity até hoje funcionou muito bem. Então, não sei se você conhece alguma, até legal para a gente poder depois explorar. Não, excelente, obrigado pela explicação. Na verdade, eu também estou nessa jornada assim, de testar todas essas mais conhecidas. E a gente nunca vai encontrar aquela que é o canivete suíço, né? Ou seja, aquela que vai ser boa em tudo, né? A gente tem que... Algumas estão melhores em algumas coisas, a gente tem que meio que fazer um combo ali, né? Mas muito legal saber que vocês testaram. É porque é uma ferramenta que eu estou explorando um pouco, ainda tenho que conhecer mais. E eu suponho que, então, o uso do ChatGPT na sequência para fazer o summarize, aliás, a criação do post, também tenha sido baseado em experiências que vocês tiveram, né? Aproveitando, fazendo uma parte aqui, Walter, quando eu iniciei e estava estudando as inteligências artificiais, o ChatGPT ainda não tinha o acesso externo. Ele era só o acesso interno, né? Então, o Perplexity, naquele momento, foi o primeiro que eu utilizei que realmente trouxe uma assertividade maior nas pesquisas que eu fiz e no resumo. E também estava integrado com o Make. Tal sorte que foi um encaixe, né, de pesquisa e solução que, naquele momento, e o Varallo fala bem, já estamos há um ano com essa ferramenta. Depois disso, veio a evolução do próprio ChatGPT para a parte externa, mas a gente preservou o Perplexo porque ele também se mostrou bem rápido e eficiente, tá? Excelente, agradeço. Beleza, Walter, obrigado pela pergunta, é sempre bem-vinda. Bom, então, esse é o fluxo que gera os conteúdos do nosso... Depois até eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu tenho, só para o pessoal mover um pouquinho como é que é um post nosso, quem não conhece, quem ainda não assinou a nossa page aqui, ó. Ó, os nossos posts... Esse é o nosso post, tá? O nosso post tem essa cara. Ele sempre tem um texto e ele tem uma imagem. Essa imagem é gerada, como eu falei, pelo ChatGPT.
Então, daria para melhorar? Dá. Essa imagem, ela tem um prompt que a gente fez, mas de repente poderia melhorar um pouco. Às vezes a imagem, às vezes tem super a ver com o conteúdo, às vezes tem mais ou menos, mas vamos melhorando. E aí é o que eu falei, aqui, ó, ele gera, se você quiser ler a notícia original, ela sempre vai anexa. Então, se você clicar aqui, ó, esse hiperlinkzinho pequenininho aqui, ó, eu gero nessa ferramenta que chama TinyURL, que é uma ferramenta que pega qualquer URL gigante e transforma num código pequenininho. Então, para você economizar espaço, até ficar uma coisa mais bonita de ver, você pode vir aqui, clicar e vai abrir a notícia original. Então, quem quiser ver a notícia original, tá aqui, ó, essa foi a notícia original do Google Finance, que foi o post de hoje, tá? E, só para quem não conhece os nossos posts de sexta-feira, nosso post de sexta-feira tem essa cara que é um pouco diferente, que ela tem uma cara de dica de IA. Então, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Essa aqui foi da última sexta-feira. Então, toda sexta-feira, ó, a gente dá essa dica do dia aqui, dica do dia para lembrar de inteligência artificial, né? Então, é uma dica de como melhorar o seu post. Então, aqui, por exemplo, né, ó, se você estiver querendo bancar o agente de viagens, você pode fazer esse prompt aqui e ele te dá uma forma, uma respostas mais focadas em temas de viagem. Então, é a prescrição. E aí aparece essa imagem, que é uma imagem diferente, aparece o dia. Então, tem essa cara que aparece aqui. Não deu like, vou dar o like. Então, são esses dois tipos de posts que a gente faz. Toda sexta-feira sai esse que vocês estão vendo, e de segunda a quinta é aquele de texto mais genérico, tá? Então, esses são os conteúdos. No Facebook sai igualzinho, é exatamente o mesmo, tá? Isso para gerar conteúdo. E aí a gente faz uma comunicação, então. Então, vou entrar no segundo cenário que nós temos ativo, tá? Que é esse que chama aqui, ó, e-mail e o grupo de WhatsApp. Então, eu separei em dois fluxos para justamente poder trabalhar de forma separada, né, essa comunicação. Então, sem entrar no detalhe técnico, mas quando termina lá o fluxo anterior, aquele fluxo ele gera uma chamada, que é um webhook, uma chamada de webhook, que é quando um sistema chama outro, e ele passa um parâmetro aqui, e esse fluxo, ele faz primeiro ele vai mandar um e-mail. Então, a gente tem um grupo de pessoas que estão cadastradas no e-mail. Então, aparece uma mensagem, olha, a Sucesso fez um post hoje, se você quiser entrar lá no grupo e ver a notícia, né, o e-mail tem essa cara aqui, ó, olá, seguidor, papapá, hoje postamos, olha aqui, ó, veja aqui, ó, o link do artigo, ó, onde está piscando lá, ó, o webhook piscando lá. Então, esse é o parâmetro que eu passo na chamada. Então, eu mando lá do resultado das redes sociais, mando o post e eu já boto aqui nesse grupo para gerar esse e-mail. E uma das melhorias foi justamente como a gente gerava isso através de um WhatsApp. E aí eu criei esse fluxo separado. Então, como funciona, né? Ou seja, o fluxo roda, ele manda primeiro, então, o e-mail e depois, em seguida, ele manda o WhatsApp. Aqui é a mesma coisa, tem dois fluxos, porque, na verdade, o texto que sai para segunda a quinta é um pouquinho diferente do texto que sai na sexta-feira. Então, eu acabei fazendo dois fluxos, são iguais, só muda o texto, tá? Poderia mudar isso de outra forma, mas eu achei assim mais fácil nesse momento de fazer. O que foi a sacada aqui e que depois foi um avanço que a gente fez, que é o que o Valmir comentou sobre a geração do nosso conteúdo em áudio. Uma coisa que eu pensei faz um mês, mais ou menos, era assim, puxa, seria legal, às vezes, se a pessoa não pode ler o conteúdo, ela poder ouvir, né, do carro, no celular, como foi o post. Aqui, a ideia é a mesma, a única diferença é que, ou seja, aqui a plataforma vai lá no mesmo arquivinho, agarra o conteúdo que foi feito, foi criado, e existe dentro do Google, aí eu usei o Google, tá? Dentro do Google existe essa ferramenta que chama Whisper. O Whisper é uma das ferramentas do Google que transforma texto em áudio. Até vou entrar aqui, ó, quem não conhece o Google Studio, esse é o Google Studio. O Google Studio é como a Google chamou todas as suas ferramentas de IA. Então, aqui você tem todos os modelos de IA. Você tem lá o famoso Nano Banana, que é a nova plataforma de gerar imagem. Você tem, pode você gerar texto. E você tem as documentações de tudo que você pode gerar no modelo. Então, dentro do modelo do Google, você tem vários modelos para geração de conteúdo. Então, você tem o Gemini, que basicamente é o ChatGPT, é o concorrente do ChatGPT. Aí você tem geração de imagens, você tem o Vel, que é aquele para gerar vídeos, que gera vídeos de altíssima qualidade. Tem agora um novo que chama-se Lyria, para geração de música, né? E você, dentro desses modelos, você pode escolher o que você quer fazer. Então, eu quero gerar uma imagem. Poxa, então eu vou usar o modelo de imagem do Google. Então, o Google tem esse modelo de imagens aqui. Até ensina como fazer. Você tem a chamada e como você pode fazer uma imagem estática. Quero gerar um vídeo, aí você pode ver na opção de vídeo.
né? Então, você dá um prompt e ele pode gerar um vídeo de até 8 segundos grátis, né? Mais de 8 segundos você tem que pagar. Então, esse aqui, ó, tá vendo? Você pode, ó, realismo cinematográfico, animação criativa. Então, você bota no prompt. Aqui tem um exemplo de prompt. Então, ele deu um prompt, aqui abaixo dá o exemplo do vídeo como gerou. Aqui precisa gerar, não gerou. Mas, ok. Nós estamos usando o Gemini, e tem uma função do Gemini que chama TTS. TTS significa Text to Speech. Então, aqui dentro das opções do Gemini, você tem, ó, as variantes do modelo. Então, você tem que tipo de entrada você vai passar. A entrada é o que você manda de informação para a plataforma, e a saída que você espera. Então, no nosso caso, nós estamos mandando um texto, e eu espero receber de volta um áudio. Então, essa que é a sacada. Então, dentro dessa plataforma, eu faço a chamada lá no Make, que é esse módulozinho aqui, ó, tá aqui, ó, TTS. Então, se você entrar aqui, vamos entrar, alô, funciona, Make, por favor. Bom, no Make eu travar aqui. Bom, daqui a pouco ele volta aqui. Aqui tem uma... tá aguardando aqui um pouquinho, um minuto de paciência, por favor. Deixa eu mostrar a chamada aqui para vocês. Tá? Aqui está a chamada. Então, ó, qual que é o input da chamada? O input da chamada, tá vendo que está piscando aqui do lado esquerdo, é onde eu salvo o texto do post. Então, a gente faz o post, eu salvo esse texto para qualquer coisa a gente ter guardado. Então, para não ter que ir lá no LinkedIn e baixar de novo o texto, eu guardo isso no Excelzinho, tá? Que é o mesmo de onde está o conteúdo. Então, o que a ferramenta faz? Ela vai no meu arquivo, né, puxa esse texto, e aqui está o modelo. Ó, você tem os vários modelos que você pode usar. Então, eu estou usando esse TTS1, que é o primeiro, ó, Test to Speech. Tem vários aqui, eu nem testei os outros. Esse aqui era o mais barato, porque eu tive que pagar. Esse aqui eu coloquei uns créditos lá no Google, porque esse aqui não dá para ser de graça. Então, ele gera o áudio aqui. E para disponibilizar para a galera, o que eu faço? Eu salvo o arquivo no nosso Google Drive. Então, eu tenho um Google Drive aqui ó, com todos os nossos áudios que foram gerados no LinkedIn. Então, tá aqui, ó, todos os dias, ó, tá vendo? Com o dia gerado, o de hoje tá aqui, ó. Foi gerado aqui, ó, 16 de setembro de 2025. Então, todo dia ele gera esse arquivo. E aí, eu libero o acesso desse arquivo nessa opção aqui, ó, que chama... eu mudo o arquivo para que anyone, significa que qualquer pessoa que tenha o link do arquivo possa ouvir. Aqui eu dou só a função de reader, para evitar problemas de segurança. Então, quem recebe o link, ele pode entrar e ouvir o áudio, ele não pode fazer nada mais, tá? Então, isso tudo eu posto depois no WhatsApp. E aqui está a nossa integração com o WhatsApp. Então, eu vou mostrar o que a gente fez para integrar com o WhatsApp, tá? Então, até aqui, ó, ou seja, eu estou fazendo toda a comunicação para o grupo, né, tanto do conteúdo gerado, no caso do WhatsApp, eu também mando o áudio, tá? Não botei o áudio no e-mail, mas também vou incluir isso aqui no e-mail. Não tinha colocado, mas vou colocar. Até aqui, tudo bem? Walter também aí, Valmir, tudo certo? Então, aqui, ó, é como a gente faz a comunicação para o grupo, tá? E vou falar um pouquinho do WhatsApp. O WhatsApp foi uma integração mais complicadinha, tá? Porque o Valmir ainda não tinha todos os fundos possíveis e imagináveis que nós vamos ter a partir dos próximos dias, e eu precisava buscar uma solução free para usar o WhatsApp. Então, usando o meu amigo ChatGPT, ele me deu uma dica. Ele falou, por que você não usa essa outra ferramenta que chama Baileys? Deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar que é verdade. ChatGPT, ele me indicou essa plataforma. Eu pedi para ele, ó, quero integrar quero fazer um grupo de WhatsApp usando o Make. Ele foi me respondendo. Aí ele falou, ó, você tem algumas ferramentas. Eu falei, olha, eu quero uma grátis que eu possa integrar com o Make. Então ele foi me dando dicas. Ó, você tem essa 360, Twilio, Zoco. Aí ele mesmo recomendou, falou, ó, uma boa para você usar, quer ver, ó, ele mostra aqui abaixo. Ó, eu perguntei, não tem uma open source que seja grátis? Ele falou, ó, usa o Baileys. Então, o que é o Baileys? Ó, desculpa estar em espanhol, porque eu acabei fazendo em espanhol, mas está aqui, ó, é uma biblioteca de WhatsApp, ou seja, é uma API não oficial. Mas, falou, ó, funciona, dá para você enviar e receber mensagens, desde que você não use muito, não faça spam, ele não deve gerar problemas e não vai te bloquear. E até hoje não bloqueou, já está funcionando, mas acho que faz pelo menos uns 2, 3 meses, e não bloqueou. Como eu não sabia fazer a integração, porque essa parte de como usar esse Baileys eu não tinha conhecimento, ele foi me orientando. Então, a primeira coisa que ele falou, você tem que criar uma conta no GitHub.
Para quem não conhece o GitHub é um grande repositório para quem vai fazer programação de apps, por exemplo, tá? E ficou muito, assim, é muito padrão. Quem desenvolve qualquer coisa usa essa plataforma para como documentar o código que está gerando. Então, não vou entrar aqui também no detalhe, mas aqui, ó, você viu que está escrito code, e aqui, por exemplo, essa é a biblioteca dessa plataforma, que chama Base. Alguém, ó, foi um cara aqui, um indiano que fez, ó, um Rajev Taher, ele foi o sponsor do projeto, ou seja, ele é o cara que desenvolveu isso aqui, ele fez e deixou público. Então, quem quiser, ele permite usar, não tem custo. Então, ó, e aqui o que, que é? Ó? É um JavaScript, ó, que usa a API do WhatsApp. Ah, legal, é o que eu precisava. Então, o próprio ChatGPT foi me orientando passo a passo. O que você tem que fazer? Tu cria conta lá no Git. Então, aí eu tive que ir lá para o nosso amigo. Deixa eu sair daqui um pouquinho, que eu tenho que ir para uma outra tela para mostrar para vocês que a gente teve que criar outras coisas. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Vou parar de apresentar, porque eu vou entrar numa outra, que eu estou com duas pantalhas, duas telas abertas aqui, ó. Vou mostrar a nossa outra tela. Está nessa daqui, está nessa aqui. Vocês estão vendo a minha tela, não? Eu estou no modo que eu não preciso compartilhar. Peraí, compartilhar. Ainda não. Agora vai compartilhar. Peraí, deixa eu botar aqui. Vai aparecer. Compartilhou? Aí, agora foi, né? Isso, beleza. Bom, não quero entrar no tecnicismo, mas basicamente o que o ChatGPT falou para mim? Você cria uma conta nesse GitHub, você cria um projeto, então eu tenho aqui alguns projetos, eu criei um projeto que eu chamei de WhatsApp Babies, né, que é o nome da plataforma, e o próprio ChatGPT, então, foi me orientando como eu devia fazer toda essa programação do que ia ser utilizado no... Oh, perdão, não é nesse aqui, perdão. Vou botar nesse aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Cadê meu ChatGPT? Não está nesse, meu ChatGPT está no outro. Aqui. Espera aí que eu perdi meu amigo ChatGPT. Volta, ChatGPT. Bom, o ChatGPT era só para mostrar que o próprio ChatGPT... Vou voltar aqui. Ver se eu consigo mudar o que eu estou vendo aqui para vocês. Tela cheia, eu quero mostrar isso aqui. Compartilhar, tela 2. Voltou. Bom, aqui só para mostrar que ó, ele vai gerando o código. Ele foi mostrando como você integra com o Make e tal, mas o legal era isso aqui. Ó. Ele começou a me dar o código do que eu tinha que colocar. Então, assim, isso aqui é puro JavaScript. Eu não sei nada de JavaScript. Ele foi fazendo isso e gerando código em tempo real. Então, eu falava assim, ó, eu preciso de uma função de frente. Como é que eu testo? Como é que eu faço? E ele foi colocando. Ah, não, você tem que colocar isso. E ele foi gerando esses arquivos aqui, ó. No fundo, é um programa. Isso aqui é um software. Ele me ajudou a desenvolver um software que serve para falar com o WhatsApp. E, né, eu uso integrado com o Make. Então, ele me explicou como você faz, você cria os arquivos, você instala, você cria o seu GitHub. Legal. Então, isso aqui me ajudou a criar toda a lógica que eu não tinha. Ia demorar... Isso aqui eu devo ter feito em mais ou menos, acho que, talvez 2 semanas. Sem isso, eu deveria demorar pelo menos acho que uns 6 meses, porque isso aqui é bem técnico, é bem complexo. Mas ele foi fazendo muito fácil. Ele mesmo corrige, se você tiver dúvida, e vai explicando, ó, para que você faz cada passo. É bem mastigado, é bem interessante para quem não conhece, quer entender o que ele está fazendo, ele te explica. Se você quiser, para que serve esse arquivo? Ele te explica no detalhe. Então, todo esse desenvolvimento dessa interface com o WhatsApp foi feito, sim, falando com o ChatGPT, né, e ele foi me ajudando no passo a passo. Cara, o que você tem que fazer? Então, vou mudar aqui, vou voltar lá para... deixa eu voltar para outra aqui, que é essa daqui. Compartilhar. Deixa essa daqui. Essa aqui eu não vou usar, mas essa aqui eu já mostrei para vocês, é o ChatGPT fazendo sua parte. Então, aqui eu criei o nosso GitHub, que está aqui. Se você está vendo a tela, eu vou botar grande aqui só para ver. Bote ela, tá bom. Deixa eu ver se eu clico agora, vai mudar. Tá aqui, ok. Então, legal. Isso, deixa eu voltar aqui, porque ele não está me trazendo para outra tela. Peraí. Deixa eu parar de apresentar. Tela cheia. Tela 1. Compartilhar. Eu quero mostrar isso aqui agora. Agora sim. Bom,
Uma vez criado o nosso amigo GitHub, uma vez criado todo o código que vai rodar o nosso programinha de WhatsApp, eu tinha duas opções. Ou eu fazia esse programa rodar na minha máquina, ou eu fazia esse programa rodar na nuvem. Na minha máquina, o risco é que eu tinha que expor a minha máquina para a internet. Porque o Make tem que buscar a aplicação que estaria rodando na minha máquina. Eu achei isso não era uma boa ideia. Eu perguntei, ChatGPT, não quero expor a minha máquina. Como eu faço isso na nuvem? Aí ele falou, então faz o seguinte, você vai num site chamado Render, que é esse site que está aqui, você cria uma conta e você vai ter direito a um espacinho, ó, tá vendo aqui, ó, uma continha fria, ó, 0.1 CPUs e 512 de memória. Então, assim, eu estou usando uma instância bem pequenininha nesse provedor que dá isso grátis. Com isso, como a gente não tem muitas mensagens, não é um negócio, é uma mensagem por dia, bem simples, isso vai ser suficiente para rodar o que a gente precisa. Então, qual que é a sacada? E aí eu comecei a entender por que esse GitHub é importante. Se eu fizer qualquer alteração de código no GitHub, ele automaticamente vai atualizar o render. Então, para quem programa, isso é muito prático. Você não tem que ficar compilando código, fazendo código, o aplicativo já era atualizado e rodava automático, eu não tinha que fazer nada. Então, isso aqui está grátis por enquanto, não precisamos de mais do que isso, está funcionando bem, e é a solução de WhatsApp que a gente tem integrada hoje. Então, assim, usando um open source, um código aberto de API e uma hospedagem gratuita nesse render, que funciona super bem. Então, isso aqui, talvez vocês escutem isso no mercado. Puxa, o GitHub se fala muito. Quem vai fazer qualquer tipo de programação, se você quiser buscar alguma coisa para... Olha lá, o Walter falou, o GitHub não dá para DevOps. Exatamente, é uma ferramenta para desenvolvedor. Isso aqui é coisa para desenvolvedor. Mas você vê que tem muito valor, porque, por exemplo, você pode transformar um projeto que está no GitHub como público, que é o que a maioria dos caras fazem. E aí, outras pessoas começam a contribuir com o seu projeto. Então, começa a virar um projeto meio que público. É interessante, é como se fosse uma comunidade, seria um Facebook dos DevOps, eu diria. É mais ou menos um Facebook dos DevOps. Né? O pessoal faz post, que são os aplicativos que eles desenvolvem, e as pessoas dão like, botam 5 estrelas, recomendam, olha, eu descobri um erro. É bem dinâmico. Então, para nós, cara, como era um código já existente, a gente só simplesmente meio que copiou e pegou, funcionou e desde então não mexi mais. Não, porque aqui ele está funcionando e lá no meio que eu faço, como é a chamada, está aqui, ó, essa aplicação na internet, que está em azulzinho, está pequenininho, mas esse aqui é um URL, é onde está rodando a nossa aplicação. Então, o que o Make faz? O Make, vou voltar lá para o Make só para não, vocês verem que não estou mentindo, que o Make realmente faz isso. Está nesse aqui, peraí, deixa eu ver, que está nesse aqui. O Make está na parede. Ó, a chamada está aqui, ó, posta no WhatsApp. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui para vocês verem. Ó, essa é a chamada que eu faço na nossa aplicação. Então, ó, se eu entro aqui, ó, isso aqui é uma chamada, ó lá, bot WhatsApp deles, ó lá, render, ó, tá dentro no render, enviar. Esse é, no fundo, a chamada que eu faço para que o conteúdo ó, o conteúdo está aqui, ó. O link do artigo, o áudio está aqui, ó, e o áudio, novamente, ó, a hora que eu passo o mouse aqui, ó, quem está piscando lá, ó, salva MP3, ou seja, eu mando isso como conteúdo no WhatsApp. Então, todo dia a galera recebe lá, olha, postamos hoje mais um conteúdo. Esse aqui, só para vocês entenderem, está aqui, ó, número, ó, 1, 2, 3, arroba GUS, é o nosso, não dava para do grupo, ele carrega muito. Então, ele está aqui, ó. E essa é a forma de postar usando a nossa aplicação. Esse é o nosso número no WhatsApp.
Esse é o grupo no WhatsApp. Poderia mandar para mais pessoas se eu quisesse botar individualmente. Aqui você bota o número da pessoa. Então, por exemplo, sei lá, o meu do Brasil é 5511-97826071, @g.s. Esse é a sua identificação no WhatsApp. Então, aqui, né, ou seja, a gente conseguiu, então, não driblar o WhatsApp, a gente está usando uma ferramenta que utiliza uma porta lá do WhatsApp que está aberta, e a gente, como a gente posta uma vez por dia, isso aqui eu uso para gerar somente o nosso post que diz, olha, postamos, se você quiser ler o nosso post, vai lá na nossa página, se você quiser escutar o nosso áudio, clica aqui. E esse foi, né, a integração, a nossa última integração que nós fizemos e funcionando. Então, essa integração de 5h48, mas basicamente o que a gente quis mostrar agora, que assim, usando uma ferramenta como o Make, né, a gente consegue gerar o nosso conteúdo, né, que é esse fluxo um pouco mais largo aqui que a gente tem, né, com toda a nossa lógica de criação de conteúdo. Dá para automatizar mais? Daria. Por exemplo, eu já vi gente que, por exemplo, em vez de, essa geração aqui de entrar nas notícias e dar uma lida antes de jogar no nosso arquivo, eu faço manualmente. Dá para fazer por IA. Eu poderia pedir, IA, vai nas páginas que eu sou usuário, sei lá, eu assino mais ou menos umas 6 newsletters. Eu poderia criar um agente de IA para dizer, ó, vai nas páginas, vê as notícias e carrega no arquivo. Aí não precisaria fazer nada. Só que é uma forma de ver se as notícias são interessantes, às vezes para não pegar alguma bobagem. Eu já vi umas notícias que não são tão legais, então é tipo uma curadoria. Eu faço isso uma vez por semana. Eu entro nas notícias, dou uma lida, marco as que eu achei legal e copio o link para cá e pronto. É isso aí que eu tenho um monte aqui, ó. Tenho pelo menos umas 3, 4 semanas eu já tenho notícias cadastradas. Ó. Nós estamos aqui, nós estamos na linha 151, que foi a última. Eu tenho até a linha 168. Então, tudo isso aqui é conteúdo que vai ser nos próximos dias. Então, eu sempre deixo com uma folga. Né? Eu deixo sempre com uma folga. Se tem alguma coisa muito legal que saiu, eu boto na frente. Senão, eu deixo rolar essa sequência aqui. E, assim, o nosso conteúdo sai todo dia. A gente não posta de final de semana por uma recomendação do próprio ChatGPT, que disse que para coisas assim mais profissionais é melhor de segunda a sexta. E funciona bem. Então, eu diariamente não preciso ficar olhando, sai automático. Sexta-feira entra automático, a dica do dia. Mesma coisa, também a dica do dia, eu entro uma vez por mês, eu vejo algumas dicas de uma newsletter específica que eu recebo que traz essas dicas em inglês, eu traduzo e boto lá. Então, bem fácil, assim, não tem muito mais. E aí a ferramenta faz o resto. Então, é bacana, o pessoal recebe no WhatsApp, é fácil de clicar, já abre direto o link. Deixa eu ver se eu tenho o nosso WhatsApp aqui, eu vou mostrar o nosso WhatsApp, como é que ele sai, para quem não conhece, ver se saiu. Deixa eu ver aqui a nossa página. Vou mudar aqui, eu vou mudar para a página 1. Tela cheia, janela 1, compartilhar. Estão vendo meu WhatsApp? Então, né? Ó, esse é o nosso post é assim, ó. Bom dia, hoje 16/9. Ó, nosso novo post no LinkedIn, ó. Tá vendo? Se você quiser, ó, você clica aqui direto, ele já vai abrir o LinkedIn. Essa é a facilidade. Então, uma boa experiência de usuário. Né? Então, ele vai lá, vai buscar o post. Ó, ele vai demorar um pouquinho, está carregando. Vamos, LinkedIn, funciona? Não vai passar vergonha aqui. Tá demorando aqui minha internet. Mas, bom, enquanto ele vai carregando aqui. Fala, Roberto, aproveita aí enquanto eu tô esperando o LinkedIn carregar, manda aí. A ideia é essa. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bom? Varalo, daria para passar, se quisesse passar um resuminho, sei lá, 2 linhas, 3 linhas, 5 linhas, no WhatsApp também, acompanhando... Poderia pedir, por né? exemplo, para o Perplexity. Porque eu fazia um resumo, por exemplo, enquanto está carregando aqui, ó, se a gente voltar lá no Make, para fazer o Twitter tinha aquele problema de que só no máximo 244 caracteres. Então, um dos passos que eu fazia para fazer o post no Twitter, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Vou mostrar na outra tela. Eu voltei aqui para o nosso amigo Make. Essa passagem aqui, ó, está escrito Expost, vou até aumentar para você ver. Na verdade, eu pedia para ele resumir. Ó. Se você entrar aqui, ó, eu pedia para ele, crie com... aqui que eu fazia uma continha, mas aqui eu botava, o post, eu pedia para ele fazer um resumo do post que não passasse os 280 caracteres do X. Então, poderia ser esse resumo. Poderia poder um resumo e na hora de botar lá no WhatsApp, o resumo da notícia é essa. Vou implementar essa sugestão.
Esse próximo dia eu já coloco para vocês aí, para a gente ter um resumo no próprio e-mail e no próprio WhatsApp. Quem não quiser ler, deixa eu fechar o LinkedIn abrir de novo, porque ele realmente resolveu que não quer trabalhar hoje. Então, deixa eu botar de volta aqui. Espera aí, deixa eu voltar na tela. Espera aí. Vou ocultar aqui. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar lá para o WhatsApp para vocês verem. Tela cheia, tela 1. Compartilhar. Deixa eu abrir o WhatsApp de novo. Vocês estão vendo meu WhatsApp? Estão vendo no WhatsApp, não? Agora eu perdi minha tela aqui. Não, ainda não. Não, ainda não. Ô, Varala, enquanto tu carrega aí, né, acho que a gente está chegando no final, até para... Não, peraí. Então, ocultar. Opa, então, peraí, não, ele não mudou. Fala aí. Sim. Agora a minha internet, peraí. Acho que está travando lá, né? Ele caiu e voltou. Caiu. Tá voltando. Pronto. Tá mudo, Varalo. Você está no mudo. Perdão, minha internet falhou, por isso que não carregou o LinkedIn e parou de funcionar direito. Manda aí, pode falar. Ô, Roberto, mas para a gente contextualizar, a gente está chegando no final aqui, né? Para quem assistiu, né? Imagina que a gente vai mostrar isso aqui para várias pessoas. Então, aí você tem como base, nesse processo de automação, o Make, né? Que é uma plataforma que permite, né, você aí automatizar um fluxo usando várias ferramentas, né? E é bem interessante que você tem aí, dentre essas ferramentas, você tem algumas inteligências artificiais. Ora, essas inteligências estão executando prompts e você usa elas também para tirar dúvida durante o processo de desenvolvimento, né? Então, elas acabam, é uma utilização bastante interessante. Ora elas executando os prompts que você coloca ali, ora tirando dúvida do processo, ou eventualmente te ajudando a fazer uma pequena programação. É isso, né? Tem muitas coisas dentro desse processo de você querer desenvolver alguma coisa. Então, acho que isso é uma das sacadas aí da IA. Estou até fazendo um câmbio aqui, deixa eu fazer uma mudança aqui, para vocês possam ver aqui. Tá, então, eu entrei de novo aqui no WhatsApp, vamos ver se agora com a internet funcionando, ó, vai abrir o link do post, tá? Ó, ele abriu o post aqui, eu vou mudar de tela, que ele acabou postando, ele botou na primeira tela, ele botou na segunda, eu botou na primeira, mas está aqui o post, tá? Ó, tá aí o post, tá? Então, hoje o post foi sobre as finanças do Google. Então, sei que eu cliquei e ele abriu direto a imagem que eu falei para vocês, já tinha sido gerado, então tá aí. Então, mas é isso mesmo, Márcio. Acho que o grande mensagem aqui para vocês é a seguinte, cara, essas ferramentas de IA estão muito poderosas, assim, tem muita coisa, muitas ideias, você pode sacar muitas ideias, desde, puxa, não sei o que postar. Ele te diz, o que você quer postar? Você quer para que, não sei, para que rede social? E ele vai te ajudando, ele mesmo serve de guia. Então, acho que isso é a grande sacada. Mesmo que você não saiba fazer, lembra do nosso amigo aqui, do nosso amigo IA, porque ele realmente tem capacidade de fazer as coisas bem, bem interessantes. Vou tirar aqui só para parar de apresentar e ficar mais fácil. Mas é isso. Romércio, dica anotada, vou fazer para as próximas, aí a gente espera já estar implementando isso em breve. Maravilha, maravilha. Eu queria até aproveitar agora, porque foi uma bela aula, né, Varala, que você nos deu aí, dando uma visão global aí das ferramentas, da interação entre elas, a forma de articular com cada uma delas. E a pergunta que vem é o seguinte, Valmir, a ideia é já transformar isso num curso? Estou vendo que conteúdo não falta, né? A ideia é transformar isso num curso, mas a gente vai avançar um pouquinho antes dessa elaboração que está com o Márcio e o Varalo.
A gente, enquanto eles estão trabalhando nesse ponto, nós vamos avançar no podcast, entendeu? E melhorar essa comunicação, abrir o nosso YouTube, né? Para ele exatamente começar a chamar, ter audiência, né? Mas o objetivo é esse mesmo, né? E fica aqui o convite, né? Para todos que assistiram essa aula, identificar oportunidades de melhoria, se for o caso, enfim, a gente tem aqui, talvez a gente possa entrar no TikTok, né? O X já não está mais, já não está no Make, então a gente entrou no TikTok e seguimos assim. Depois nós também temos a nossa página, né? Para a gente também ter um único ponto de origem dos nossos comunicados. Então, esse ponto de origem é isso que nós acabamos de elaborar. E aí, na sequência, vai para a página e vai para o mundo, né? Quero agradecer aí todos pela presença. Estamos a 19h59. Se alguém quiser fazer pergunta, Varallo está aí, ele sempre está conosco em todas as nossas terças-feiras, né? Então, não vai faltar oportunidade de conversar com ele, pedir ajuda, até porque essas perguntas que vocês vão estar fazendo para ele, para a gente aqui, vai servir de subsídio para respostas ao curso, né? Então, tá muito bacana, cara. O nosso grupo tá sensacional. É um espetáculo. Eu quero fazer um pedido. Que a hora que abrir minha matrícula, eu quero que seja a primeira aí, tá bom? Opa, seja bem-vindo, não? Se quiserem brincar nas ferramentas, se tiver alguma dúvida e quiser, poxa, eu queria fazer uma coisa no Make, pode mandar aí, estou no WhatsApp. Acaba sendo um aprendizado, ou seja, é um ano, vai que, né, ele faz mais ou menos um ano, mas nessa época que eu comecei, a gente começou a falar, eu tenho aqui datas assim, entre julho e agosto a gente começou a falar, então, assim, é um ano que a gente está aí trabalhando e vai aprendendo, então tem, mas assim, e é muito rápido, essa coisa de código, eu via coisas do ano passado para cá, não, é muito, Cloud, por exemplo, que é muito bom para fazer código, é impressionante, assim, tem muita coisa aí, acho que quem comenta, foi o Walter, é difícil, Walter, você ter a melhor ferramenta para cada coisa, cara. Eu acho que, no fundo, é melhor você ter uma que você trabalhe bem, né? Uma ou duas que você trabalhe bem. E eu uso o ChatGPT e o Cloud, cara. O meu que é essas duas, porque me disseram que o Cloud era bom para rede social. E eu falei, eu vou usar essas duas. Com isso, eu consigo resolver os meus problemas, cara. Então, tem várias, mas eu acho que essas duas... Tem a DeepSeek, da chinesa, né? Mas, olha, para o que a gente faz, acho que tá bem resolvido, viu? E olha, vou te falar uma coisa, viu, Varallo? Fiquei surpreso aí com a questão do Java, porque realmente é uma linguagem tipicamente de programador, não é habitual para a grande maioria aqui que está assistindo, e você avançou de forma perfeita, mesmo que de forma simples, como você mesmo colocou, mas eu tenho certeza que os desafios não foram poucos, para você conseguir colocar, identificar ambiente para você salvar, que tem um processador para gerar... Como subir, que ele código funcione. Funcionar, dá problema, lógico que dá problema, também erra. E é legal isso até, quando você, às vezes você vê que não funciona e ele fala assim, dá o print da tela, ou você vai lá na console do web browser e manda a informação de erro, ele mesmo se corrige. Então, você não precisa ficar depurando muito. É muito louco, Almir. Eu tenho um outro projeto que estou fazendo aqui em Pará com a minha esposa, e assim, eu estou desenvolvendo algumas coisas, e às vezes ele erra, e eu penso, olha, errou, aquilo que eu te pedi isso, e ele refaz o código, ele refaz o que precisa corrigir. Então, é muito dessa coisa da interação no prompt, e você ir direcionando para aquilo que você quer, senão ele vai saindo às vezes. Então, não, eu quero isso agora, e ele vai direcionando. Mas é isso aí. Então, obrigado aí pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho para o pessoal se animar e mexer no Make, que é bem simples, dá para fazer bastante coisa muito rápida. E se precisar de alguma dica no resto aí, estamos à disposição. Obrigado a todos. Beleza. Boa noite. Gostou, Rodrigo? Rodrigo, pela aula aí, Nada. Muito. E parabéns. Muito rico.